Hello, pessoal! Bom, hoje no episódio do Conto Contado, nós vamos falar sobre a história de uma mulher que teve uma vida tomada pelo sofrimento, pela luta, mas que mesmo assim atravessou tudo isso e hoje está aqui, né, pra falar com a gente, né, Isaura? Prazer, muito obrigada por ter vindo. Por favor, fala um pouco da sua história pra gente, né, fala seu nome, se apresenta. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui e contar um pouco da minha história. Mas antes de contar sobre mim, eu tenho que voltar um pouquinho e falar sobre minha mãe, que ela trabalhou muitos anos na fazenda do Senhor Almeida, como escrava lá, né? E o Senhor Almeida, ele queria abusar de minha mãe. Meu Deus. Mas ela tentava fugir dele de todas as formas possíveis. Mas era uma situação complicada por ela ser uma escrava, né? Poxa. E aí, pra ela não aceitar esse comportamento do Sr. Almeida, ele encarregou um caseiro da fazenda dele, né, pra aplicar castigos em minha mãe. Acabou que minha mãe se apaixonou por esse caseiro, o Miguel, Ah, não. e me tiveram. Ah, que fofos. Só que o Sr. Almeida não viu isso com bons olhos e achou que minha mãe tinha traído ele. E, muito ciumado, mandou matá-la. E aí, nisso, eu fiquei órfã de mãe. Nossa. Eu continuei na fazenda com meu pai e a Esther, que era esposa do Sr. Almeida, me pegou para criar. E ela tinha a intenção de me criar, né, me dando educação, uma vida mais digna, até eu completar uma certa idade para me dar a carta de alforria. Ah, que fofa. Só que ela acabou morrendo antes de me dar essa carta. Caracas. E aí, meu pai, né, tentou conversar com o Sr. Almeida para ver se ele me dava essa carta de alforria, mas ele falou assim, não, eu posso te dar essa carta, vou dar a carta para sua filha, né, só que vai custar 10 contos de réis. Só que era uma quantidade grande pro meu pai, que era só o caseiro da fazenda. Mas meu pai tinha fé que ia conseguir esse dinheiro. E nisso a gente ficou lá por mais tempo. Qual que era o nome do seu pai? Miguel. Ah, sim, Miguel. Isso. O senhor Almeida, junto com a Esté, tinha um filho que tinha mais ou menos a minha idade. E ele conseguiu arranjar um casamento pro filho, o Leôncio, com a Malvina. E aí ele passou a fazenda com tudo que tinha na fazenda, né, pro seu filho e pra esposa. Só que assim, como eu era escrava lá também, eu não tinha minha carta de alforria, eu fui passada também junto com a fazenda pra Leôncio. E Leôncio, assim, era farinha mesmo saco, sabe, do pai, e começou a dar em cima de mim. Ele queria começar. Então a história se repetiu. Se repetiu. Ele começou a querer abusar de mim e eu também não aceitava esse comportamento dele, né? Claro, né? Só que não tinha como fazer muita coisa, já que eu era escrava. Eu contei isso pro meu pai e ele já começou a planejar como que a gente ia sair da fazenda. E quantos anos você tinha, mais ou menos? Eu tinha 19 anos. Nossa. Sim. Novinha. E Malvina, que era esposa de Leôncio, né, não via nada e se via, não falava nada, né? Só que aí teve um dia que o irmão de Malvina foi pra casa, né, na fazenda, pra visitar ela e tal, ver como ela tava, né? E ele acabou que viu Leôncio querendo ficar comigo. E aí ele não ficou calado, né, já que era o marido da irmã dela, e foi contar pra Malvina. E aí Malvina, claro que não aceitou isso bem, e foi tirar satisfações com o Leôncio, né? Só que ele inventou que quem queria ficar com ele era eu. Ah. Malvina, até que ela gostava de mim, mas ela não aceitou isso, né? E ela acreditou no marido, que ela nem ia acreditar Então depois na disso ela escrava. não gostava mais de você. Pois é. E aí ela começou a pressionar Leôncio pra me tirar da fazenda. Só que Leôncio ficou enrolando ela e teve um dia que ela falou assim, não, ou sou eu ou é ela. As duas não vão ficar na mesma casa. E aí ele ficou enrolando. Acabou que ela foi pra casa do pai. Então ele escolheu você, basicamente. Basicamente isso. Caraca. Sim. E aí, enquanto a gente tava sozinho na casa, porque Malvina tinha ido pra casa do pai, né? Ele se aproveitou desse momento pra me colocar na parede e falar, olha, ou você aceita meu amor, ou eu vou prender você e seu pai. E aí foi uma situação bem complicada, né?
Eu contei pro meu pai, bem desesperada mesmo, e ele falou assim, não, eu vou dar um jeito. Imagina. Ele conseguiu arrumar um barco pra gente, e aí a gente conseguiu fugir da fazenda, e a gente foi pra Recife. Ai, que bom. É. E aí, em Recife, a gente ficou instalado numa casa, tentando ser mais discreto possível. Só que aí, acabou que eu me envolvi com um homem. E a gente teve ali um interesse mútuo. Só que como eu e meu pai tentava ficar mais escondido, não chamar muita atenção, porque a gente era foragido, né? Tava fugindo de Leôncio. Começou a surgir rumores da gente, porque a gente não saía muito, a gente não conversava com muita gente. E aí eles começou a ter esses boatos, né? Uhum. E aí meu pai falou assim, não, tá tendo muitos boatos sobre a gente precisa ir pra outro lugar. Só que ia ter um baile em pouco tempo. E a gente decidiu ir nesse último baile, né? E a gente foi. Acabou que a gente resolveu ir. E um homem que tava nesse baile me reconheceu de um dos panfletos que avisavam dos escravos foragidos. E aí ele viu que Álvaro tava comigo, né? Que era Namoradinho. o homem que tava conversando comigo. Ah. E ele avisou, né? Olha, essa mulher aí é uma escrava, ela fugiu. Só que Álvaro tinha um bom coração e falou assim, eu não me importo com isso. Eu não vou deixar você levar ela. E aí a gente ficou por um tempo assim, até o Leôncio chegar. Porque falaram com o Leôncio que eu tava ali e Álvaro me ajudou, né? Só que o Leôncio acabou vindo pra me pegar de novo. Porque apesar... Ele foi atrás de você? Foi. Apesar de tudo, ele ainda era meu dono. Ele saiu de Recife... ele saiu da fazenda e foi até Recife atrás de você. Sim. E aí, chegando lá, eu tive que voltar com ele, né? Já que eu era escrava dele. E aí, voltou pra fazenda, meu pai e eu. E quem tava lá? Malvina. Porque eu tinha saído, então... Aí ela voltou. Ela voltou, né? E aí, quando eu voltei pra fazenda de novo, alguma coisa tinha mudado. E Leôncio, assim, tinha desencanado mais comigo. Mas mesmo assim, ele ainda queria me manter na fazenda. Então, ele falou assim, olha, você vai se casar com um homem que trabalha aqui na fazenda, ou senão eu vou prender você e seu pai. E aí, porque ele ainda queria... porque seria uma forma de te manter presa lá. Exatamente. Né? Entendo. E aí não queria me casar com esse homem, né? Porque antes de partir, Álvaro falou comigo que ele ia me salvar de lá. Ele não ia deixar eu ficar na fazenda com o Leôncio. E aí eu tinha esperança ainda que ele ia vir me pegar, sabe? Então eu dei uma enrolada no Leôncio pra ver se ele mudava de ideia. E acabou que Leôncio escreveu uma carta fingindo que era Álvaro e mostrou pro meu pai. Na carta estava escrito que Álvaro tinha se casado e que desejava que eu fosse dama de companhia de sua esposa. E aí, com essa carta, Leôncio falou pro meu pai, olha, o Álvaro não vai vir buscar ela e se ela não se casar com o homem que trabalha aqui na fazenda, eu vou prender você e ela. E ele tava com essa ideia firme na cabeça dele ainda. E aí meu pai foi conversar comigo, que a gente sempre conversava, sabe? E, bom, eu tinha pedido desesperança, já que Álvaro... De Álvaro, né? Já tinha tempo que eu tinha voltado pra fazenda e nada dele. Uhum. E ele tinha se casado, então foi casar com o trabalhador lá da fazenda foi minha última opção, né? Pra tentar continuar a minha vida, né? Uhum. E aí, então, eu concordei com o casamento. Por mais que Malvina falava não, que eu não precisava me casar com ele, eu não tinha muito o que fazer, né? Então a Malvina tava mais do seu lado do que do marido. Tava. Ela não queria que eu me casasse com alguém que eu não quisesse me casar mesmo. Uhum. Só que eu não tinha muito pra onde ir mais, já que Leôncio, eu achava que ele tinha se casado, né? Leôncio não. O Leôncio tinha escrito a carta falando que Álvaro tinha se casado, então eu não tinha muitas esperanças mais. Então eu me aceitei a me casar. E no dia seguinte, o casamento já tava arrumado. Eu já ia me casar. E aí, no dia do casamento, eu tava me arrumando, chegou Álvaro.
Sabia. Álvaro chegou e falou pro Leôncio que tudo ali era dele. Ficou todo mundo confuso. Como assim o Álvaro agora é dono de tudo que era do Leôncio? Tipo, da fazenda. Da fazenda e das pessoas que trabalhavam ali. E aí Álvaro ficou confuso, todo mundo ficou confuso. E aí ele foi me contar mais tarde que... Ele foi contar pra todo mundo mais tarde, né? Que o Álvaro. Que o Leôncio tinha se afogado em dívidas porque Leôncio era aquele homem que só gosta de esbanjar, de luxar. Então ele tava se afundando em dívidas. E aí Álvaro tinha uns contatos, conseguiu pagar as dívidas de Leôncio. E aí, por lei, a fazenda, o pessoal que trabalhava lá na fazenda também era dele. Por causa que ele tinha pego tudo pra ele, Foi. teoricamente. Caracas, ele é um gênio. Então, e aí o Leôncio, né, ficou muito confuso, muito inconformado com aquilo. Acabou que ele saiu pra dentro de casa. A gente tava do lado de fora conversando, né? Ele tava contando tudo que ele tinha feito pra chegar até lá. Por isso, inclusive, que ele demorou tanto a me pegar. Ele demorou uns 2 meses pra chegar na fazenda. Que era o tempo que ele tava juntando dinheiro. Ele tava resolvendo tudo. Ai, que fofo. E aí, o Leôncio ficou muito inconformado com isso. Foi pra dentro de casa e a gente só ouve um barulho de tiro. E aí, quando a gente foi ver... Bom, Leôncio não estava mais entre nós, né? Ele se matou? Ele se matou, deixando Malvina viúva, bichinha tadinha. Mas assim... Gente... Eu estava livre, eu estava com minha fazenda, porque... Bom, Você era mulher do Álvaro agora. É, porque a carta era tudo falso, então Álvaro não tinha se casado realmente. Ele tinha ido lá pra me salvar e ficar com a fazenda. E acabou que foi isso. Caraca. Malvina foi pra casa do pai e a gente ficou na fazenda. Bom, então... Leôncio se foi, mas acabou tudo bem, né? Acabou então, tudo bem. Que bom. And all of this was just possible because of our writer Bernardo Guimarães, and I will talk a little bit about his history. His full name was Bernardo Joaquim da Silva Guimarães, and he was a novelist and poet who was born in Ouro Preto, Minas Gerais, and died in the same city at the age of 59. He lived for 12 years in Uberaba and Campos Belo, where he was surrounded by beautiful landscapes and places, which he came to describe in his novels and in some poems. At the age of 17, he returned to Ouro Preto and took part in the Liberal Revolution in 1842. And regarding the revolution, his biographer, Basílio Magalhães, deduced from information he obtained from the widow Bernardo Guimarães that he had not served the rebels, but rather the legalists. He enrolled in 1847 at the Faculty of Law of São Paulo, where he became an intimate and inseparable friend of Álvares de Azevedo and Aureliano Lessa. With whom he enrolled in 1847 at the Faculty of Law of São Paulo, where he became an intimate and inseparable friend of Álvares de Azevedo and Aureliano Lessa. With them, and with Bernardo Guimarães, he has came to project the publication of a work that was called Three Liras. The three of them, with other students, founded the group Sociedade Epicureia, with which produced the work Fantastic Things, and they made a name for themselves in São Paulo. He wrote some novels, such like Cantos da Solidão, Inspirações da Tarde, A Voz do Pajé, Poesias Diversas, O Ermitão de Muquem, e Lendas e Romances, but his biggest literary success was the novel A Escrava Isaura, published for the first time in 1875. In this way, he became one of the main authors of regionalist novels of Brazilian Romanticism, marked by overdone sentimental and valorization of the landscapes and customs of the interior of the country, Brazil. With this book, he gave more voice
to the slaves who were still part of the everyday life in Brazil reality. And then it ends. So what do you think about restart doing... Oh my god, who is this? Eu vou fazer do Cafajeste. Que? Vamos bater nele?